Bom, hoje é o dia do áudio aberto e aí nós temos que situar o pessoal de fora que a gente está construindo aqui um livro que eu estou chamando A Casa do Eu, que é uma espécie assim de mapa conceitual de organização da inovação pessoal, né? Estruturando, e depois eu vou falar sobre isso no artigo, estruturando uma forma da gente poder pensar a nossa vida de uma forma diferente. Mas, antes disso, vamos fazer o revival dos artigos. O artigo que eu escrevi em 29 de janeiro de 24 foi A Profunda e Desconhecida Relação entre Mídia e Felicidade. Esse artigo eu estava comentando o livro do Johan Hari. Não é o Harari não, galera. É Johan Hari. Foco Roubado, os ladrões de atenção da vida moderna. Né? E aí eu digo que eu gostei da primeira parte do livro, da inovação pessoal, mas não da análise que ele faz do cenário. Ele é um pouco na linha dos centralizadores. Né? E aí eu faço aqui uma distinção entre a abordagem indutivista, né, que é a gente olhar para os dados sem rever os paradigmas, e a abordagem dedutivista, que a gente olha, é aquela história, né, que eu já falei do dedutivo e indutivo. Se o cara tem um crime, que ele vê o ladrão numa câmera de bar, reconhece o ladrão e prende o ladrão, esse é um crime que a pessoa resolveu através da indução. Quando o Sherlock Holmes chega para um crime, tanto que o Sherlock Holmes, para esse tipo de crime, ele não quer nem saber. Ele só vai na dedução. Ele é dedutivo. Então ele chega lá, uma casa toda fechada, um cara morreu com um tiro na testa e ninguém sabe como morreu. Aí ele vai fazer a dedução dele, então ele vai criar teorias, ele vai fazer abstrações maiores e ele não vai se basear em dados. É o CSI versus Sherlock Holmes. Então, essa questão da dedução é a possibilidade que a gente tem de perceber que a gente hoje tem que fazer abstrações para entender o novo cenário. Aí eu falo ali do Freud, ferida narcísica, né? E vou falar da ciência social 2.0, do McLuhan. Isso aí já, então, desde o início do ano passado, a gente vem falando de ciência social 2.0 e de novo motor da história, né? O nosso querido Hari fala do McLuhan, mas ele não pega essa história toda que a gente pega aqui, né? Então, assim, é um artigo que aí fala de zumbilismo digital, que quando eu vejo as pessoas andando na rua, olhando o celular, ou que estão completamente imersos nos celulares, a gente criou esse termo já tem um tempo, que é o tal do zumbilismo digital, né? Ele fala do zumbilismo digital e está querendo combater isso. Então esse artigo foi um artigo do passado e beleza. Bom, o artigo de hoje é sobre... A gente está falando da Casa do Eu. A Casa do Eu, ela tem 3 andares, tá certo? Ela tem 3 andares. Os 3 andares da Casa do Eu... A Casa do Eu tem 3 andares. Nós, na verdade, a nossa proposta é uma metáfora. Isso é importante, porque isso não é neurociência. Eu não estou dizendo que o cérebro tem 3 áreas do cérebro, o lado direito, o lado esquerdo e o lado de trás. Isso é neurociência. A gente não trabalha com neurociência, a gente trabalha com inovação pessoal. E o que a gente precisa é criar metáforas, imagens, para que as pessoas possam se situar e tomar decisões. Então, o nosso trabalho é criar essas metáforas. Por exemplo, quando o Mark Mason fala no livro dele que a gente precisa pensar na morte para que a gente possa se situar no cenário, fazer questões existenciais, ou quando o livro Não Faça Tempestade em Copo d'Água, o autor sugere que a gente tem que se ver no nosso enterro. No momento que a gente faz essas discussões sobre a existência, sobre a nossa finitude, nós estamos no 3º andar.
Nós estamos discutindo questões existenciais. Nós não estamos no segundo andar discutindo questões operacionais. Olha, meu filho está aqui me visitando e ele fala, eu falei, Rodrigo, quer comer iogurte com granola? Não, granola é muito calórico, eu não vou comer. Eu falo, beleza. Isso aí é o quê? É uma discussão do segundo andar, na sala específica que a gente tem, aí eu botei os números das salas, que eu ainda não decorei, mas tem uma sala específica que é a sala da saúde. Aí na sala da saúde tem uma bancada que é a bancada da saúde física. Na saúde física tem a alimentação. Aí você vai dizer, na alimentação, na bancada da alimentação, você vai dizer, eu não quero comer granola, porque a granola é muito calórico. Eu não quero comer o frango com pele, porque a pele tem muito colesterol, pode aumentar o meu colesterol. Aí isso tudo está no segundo andar. Aí por que você vai se animar de trabalhar no segundo andar? Por que você vai se animar a trabalhar no segundo andar se você já pensa assim, cara, todo mundo vai morrer, eu vou morrer também, não vou ficar aqui perdendo meu tempo, eu vou fumar, vou beber, vou fazer o que eu puder, cara, eu vou entrar no hedonismo. Porque, cara, a vida não vale a pena, eu vou morrer, então, beleza, é uma escolha. Você faz a escolha no terceiro andar, que você vai ter uma vida sobrevivente, ou vai ter uma vida estagnante, não estou nem aí para nada, beleza. E aí você não vai chegar e dizer, agora eu vou comer melhor, eu vou dormir melhor, eu vou ser tal, papá. Você não vai não tem essa discussão. E as pessoas geralmente que estão no segundo andar, que não tiveram uma conversa no terceiro andar, que não têm uma visão mais ampla, que não têm um projeto de vida, que não estão fazendo uma visão de longo prazo, a pessoa no segundo andar não vai. Então, a ideia da Casa do Eu é fazer essas articulações. Então, no artigo passado de ontem, eu falei do terceiro andar. E aí, no terceiro andar, e aí vou revisar o que a gente conversou ontem, né? A gente viu 4 salas. Primeiro são as concepções do Sapiens. Se o Sapiens se a gente tem um eu puro ou não tem um eu puro, né? Se a gente tem que fazer escolhas existenciais ou não tem que fazer escolhas existenciais, né? Se eu sou um gerente totalitário, que eu mando em tudo que acontece em mim, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso assistir que programa quiser, eu posso andar com quem eu quiser, posso frequentar qualquer lugar, que essas coisas todas não me afetam, como se você controlasse tudo dentro de você. Então, primeiro vem as concepções. A gente precisa pegar as concepções mais fortes. Aí a gente diz, não, você precisa fazer uma escolha existencial, vai para a sala 2. Sala 2. Então, na sala 2 eu vou fazer o quê? Eu vou analisar na sala 2 se você vai ser instagrante, sobrevivente ou você vai ser um missionário potencialista. Aí, quero ser um missionário potencialista, eu quero levar a minha singularidade ao máximo. Beleza, aí então você vai entrar no seu projeto de doutorado existencial, criando hipóteses e procurando levar a sua singularidade até onde você quiser. Aí, por fim, você chega nos mandamentos, né? Nas coisas importantes que você tem. Por exemplo, se afaste de pessoas tóxicas, se aproxime de pessoas saudáveis, não fique na zona de preocupação, entre na zona de atuação, etc, etc. A gente conversou isso ontem. Então, isso tudo está no terceiro andar. Você conseguiu ter essa visão, e isso aí faz parte do aprendizado. E aí, nesse artigo de hoje, eu fiz uma discussão que eu achei muito legal, isso foi um insight, a novidade no artigo, que é o seguinte, olha só, quando o Mark Mason fala na sutil arte de ligar o foda-se, né, e ele conta as histórias e vai colocando as questões, o Mark Mason, ele está fazendo uma abordagem que é uma abordagem intuitiva. Ele está na intuição, que é diferente da conversa que a gente faz, que é a dicotomia entre sensibilistas e padronistas. Isso aí é quando você procura padrões, você procura sensações e tal. Isso é uma definição. Então, por exemplo, o McLuhan foi mais padronista do que boa parte das pessoas que estudaram a comunicação. Mas o McLuhan, ele não teve uma preocupação, que eu estou chamando, mais estruturada. Uma abordagem do ponto de vista científico mais estruturado. Por quê?
Porque quando a gente pensa em estrutura, a gente não está querendo atingir apenas o público leigo, que é o caso da maioria dos escritores de inovação pessoal. O cara conta uma história, não sei o quê, eu quero atingir o público leigo, quero atingir o público leigo, eu quero mexer com as pessoas. Beleza. Tem algum problema em relação a isso? Pô, não tem. Só que isto é uma abordagem, mas não é a única. Ah, mas você não vai atingir o povão. Tudo bem. O povão, para você disseminar, para você poder estruturar, para você poder fazer cursos, para você poder comparar autores, para você poder comparar livros, você tem que criar uma espécie de museu. Imagina, você vai criar um museu, você tem que definir. Quando você pensa na curadoria de um museu, como é que você vai colocar as obras? Né? Um museu de carros, como é que você vai organizar os carros? Vai organizar por marcas, por ano? Que tipo de coisa que você vai fazer? Como você vai fazer? É uma curadoria, que é o que eu estou me propondo a fazer agora nessa Casa do Eu. É uma curadoria em que eu posso dizer, esse autor aqui é sala 1, esse autor é sala 2, esse autor aqui é sala 3, esse livro é sala 1, essa frase desse autor nesse livro é sala tal, é tal andar, é tal andar. Com isso a gente consegue organizar e com isso a gente consegue trabalhar com essas coisas. Aí, beleza, aí o artigo ontem foi terceiro andar e hoje é segundo andar. O segundo andar, que é a mente secundária, é o andar operacional. São decisões operacionais. Aí como é que eu separei isso? Né? E isso é uma primeira abordagem. Pode melhorar? Pode melhorar. Mas essa é uma primeira abordagem. Então, nessa primeira abordagem, o que a gente tem? A gente tem questões que são as seguintes. Eu botei aqui ambiente de moradia e do trabalho, saúde física, emocional e mental, relacionamentos superficiais próximos e íntimos, recursos para a sobrevivência. Né? Então, eu botei. Na sala 1, temos a questão principal, que é a saúde. Sem saúde, nada funciona em nenhuma das outras das salas. Então, eu botei logo na sala 1, que é uma preocupação. Aí você tem saúde do corpo, saúde emocional, saúde mental. Na saúde do corpo tem várias bancadas. E aí a gente pode organizar a sala com várias bancadas. Você tem a saúde física, né? A preocupação de fazer exercício, a preocupação de fazer as prevenções para você evitar as doenças. Você tem a alimentação. E aí tem vários itens que você pode fazer, né? Como você vai fazer os exercícios, como você vai fazer a sua alimentação. Aí tem toda uma discussão. Mas é uma discussão da mente secundária, uma discussão operacional. E aí, por exemplo, quando você pega ali determinados livros, que o cara começa, ele entra direto, que o cara tem que melhorar, que tem que comer melhor, que tem que fazer exercício, tem que fazer isso, fazer aquilo, e não faz a discussão em cima de uma questão existencial. Se o cara não está motivado a desenvolver a sua singularidade, se ele não tem uma causa maior, a possibilidade ele entrar numa reeducação alimentar e manter essa reeducação alimentar no longo prazo é muito menor do que um cara que está motivado lá em cima. Né? Depois eu botei, né? Sala 2 é a questão da sobrevivência, que é a questão de grana. Se o cara também não consegue levantar dinheiro, ele não consegue se sustentar, e aí eu digo, tem que fazer um equilíbrio entre o gastar bem e ganhar melhor. Não adianta gastar mal e ganhar pouco, e não adianta ganhar muito e gastar mal, ou seja, tem que ter um equilíbrio aí. E aí tem toda uma literatura sobre isso, frases, etc, etc. É sala 2. Vamos entrar na sala 2, vamos discutir. Aí você vai juntar as pessoas da sala 2 e tal, vai ver os buracos que tem e você vai organizar isso. Na sala 3 são os relacionamentos, aí dividir em 3. Os superficiais que tem, né, eu vivo isso aqui em Teresópolis, né? Como você estabelece as relações superficiais, do bom dia, boa tarde, boa noite, quais são as relações, né, que você tem que são próximos, não necessariamente superficiais, mas não necessariamente íntimos, pessoas que você conversa, que você faz sauna, que você joga um biriba, que você de repente conversa aqui e ali, mas não é uma pessoa íntima.
não é uma pessoa que você vai contar determinadas coisas. E tem as pessoas íntimas, as relações sexoafetivas, as pessoas que você convida para sua casa, as pessoas que você vê sempre. Aí você tem que ter uma política para cada uma delas, né? E definir claramente quais são as pessoas que são tóxicas e saudáveis, que nem para um relacionamento superficial você vai poder ter. Isso eu aprendi aqui, tanto com o sindicato dos rabugentos quanto os sindicatos abusivos. E depois, na sala 4, é a questão dos ambientes. Aonde você vai morar, aonde você vai trabalhar, que tipo de atividade você vai ter. Aí também é um mundo de conversa sobre isso. Mas são coisas separadas. Então aí você vai ter ali aquelas discussões, vai ter as bancadas. Aí conversando com o Du Tomé, ele falou, pô, os livros podem estar nas prateleiras. Então vamos pensar isso como se fosse um grande museu. Então naquela sala ali, daquele museu, você vai ter os livros das prateleiras que vão falar sobre aquilo, os autores, as frases que vão ficar nas paredes e as bancadas, que você imagina no museu, né? Então tem a bancada 1, bancada 2, bancada 3, bancada 4, numa sala enorme, e que naquela sala ali a gente está falando relacionamentos íntimos. Então aqui a gente está falando de relacionamentos íntimos. Então, relacionamentos íntimos, né? Amizades, família e relação sexoafetiva é uma bancada específica que você vai, e tudo isso está organizando o nosso eu. E quem que frequenta tudo isso? É a nossa consciência, é a energia que eu chamo de consciência, que sobe e desce, que visita esse museu, que usa esse museu para viver melhor. E assim a gente caminha. Vamos falar das frases? Das melhores frases? Então vamos lá. Na era da informação abundante, não basta apenas compartilhar insights, é preciso criar ecossistemas conceituais que permitam o crescimento coletivo diante de determinado fenômeno. Na Casa do Eu, apresentamos ferramentas estratégicas para construir uma existência alinhada com nossa vida mais profunda. Relacionamentos tóxicos sabotam projetos existenciais silenciosamente. Ambientes doentes adoecem até os sonhos mais bem intencionados. Mandamentos operacionais são as ferramentas que ajudam a vida a não sair do trilho. O segundo andar da Casa do Eu, é onde se transforma a visão em ação cotidiana. Sem estrutura, os insights mais brilhantes permanecem como estrelas isoladas. Com ela, tornam-se constelações que podem orientar gerações futuras. A verdadeira inovação pessoal não está apenas em resolver problemas individuais, mas em criar plataformas conceituais que transformem a maneira como enfrentamos desafios coletivos. E eu abro o artigo com o epiteto, que diz: você deve se tornar mestre da sua própria vida, não seu escravo. Repito, você deve se tornar mestre da sua própria vida e não seu escravo. É isso. O que vocês dizem? Bom, estamos aqui com o áudio aberto. Entrando agora, né? Temos aí um novo livro, que é o livro da Casa do Eu, uma estratégia de vida para organizar a forma como a gente pensa a nossa vida, e nós somos a nossa consciência. O que nós somos? Nós somos as nossas emoções? Não. Nós somos as nossas mentes? Não. Nós somos o nosso corpo? Não. Nós somos tudo isso? Não. A gente é a consciência. A consciência que pode, através das reflexões, frequentar todas essas áreas, inclusive o primeiro andar, que são as emoções, as crenças, as heranças, os traumas, etc. E gerenciar tudo isso. É este o diferencial de uma pessoa que vai ter uma vida melhor e mais longa. É a capacidade de frequentar essas salas todas como se fosse um grande museu e se aproveitar dessas visitas para aí poder organizar a vida. E aí eu te convido para fazer parte da Bimodais, né? Receber áudios todos os dias, participar desse projeto, conversar comigo, trocar, fazer mentorias em vários aspectos, para que a gente possa dar um upgrade dentro desse cenário, que é um cenário disruptivo, um cenário em que a gente precisa se posicionar na nova civilização, e tudo isso vai nessa direção. É um pouco por aí. O que vocês dizem?